processo de coaching de carreira com a gente, né? Daqui a pouco deve chegar a Fátima Borges, uma outra parceira, que só vai poder chegar um pouquinho mais tarde. Bom, carreira, não é? Já que é o eixo central, a palavra central. Meu Deus. Para que gerenciar a carreira? Alguns de vocês já disseram isso, disseram que é importante. Mas é importante por quê? Quem me ajuda? Futuro de cada um. Só pelo futuro? Satisfação. Direção. Alegria. O que mais que a gente... Autoconhecimento. O que mais? Não se deixar tornar obsoleto pela mudança tecnológica, por exemplo, não é? Não se tornar obsoleto tal como a tecnologia que você domine, ou o conhecimento que você domine, dado que hoje tem uma velocidade enorme de produção de conhecimento novo, muito maior do que a capacidade de cada um de nós absorver. Então, a gente tem que estar pensando nisso. Alguma razão adicional para isso? Otimizar otimizar a produtividade no cenário vida. Foi isso? No cenário que você vive. Você ter uma produção, uma contribuição do cenário, usando as ferramentas da sua produção. Ótimo. Capacitar. Mais alguma? Ter experiência própria. Ter experiência própria. Mais alguma? Beleza. Mais alguma? Planejamento. O que mais? Organização. Vocês já sabem tudo. Maravilha. A gente se preparou antes. Beleza. Agora, vocês falaram satisfação, alegria e várias, alguns falaram futuro, outros planos, planos para alcançar alguns objetivos, de certo, produção para atender um certo ambiente em que vive. Ok. Dado que isso tudo aconteça, como é que vocês afirmarão para mim que tiveram sucesso nesse gerenciamento que vocês estão dizendo? O que significa sucesso para cada um de vocês? Aí agora, Fernando, eu não sei se a gente trouxe papel em branco, eu precisava. Dinheiro. Cada um tem... Não, mas agora eu quero que vocês peguem um papel e escrevam, porque daqui para diante eu procurei organizar essa conversa de modo que ela possa ser útil para vocês. Que, de algum modo, vocês experimentem um pouquinho esse processo de gerenciar a carreira aqui, no estágio em que vocês estão, com quantidade de informações que tem. Então, eu queria distribuir uma folhinha de papel para cada um, e que cada um fosse, agora, nessas perguntinhas que eu vou fazendo, simplesinhas, compartilhando em voz alta ou não, vocês fossem respondendo para vocês, como se estivessem sozinhos no cantinho de vocês, refletindo profundamente sobre isso. Ok? Isso é um convite, não é obrigatório. Mas eu acho que vocês vão aproveitar muito mais se vocês puderem se permitir fazer assim. Não é? Então, quem já tem papel, quem não tem papel, vai chegar papel já já. Eu acho até que eu posso usar uns desses papéis aqui para... Fernando, está vindo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou já distribuir um primeiro teste que eu vou fazer adiante, para vocês escreverem atrás, para os que não têm papel, antes que demore o papel que tem. Aí um flip chart, um velho flip chart. Seria ótimo. Eu tinha até pedido, mas acho que acabou não vindo. Quer você distribuir para mim um pouquinho? Esse teste, não olhem o teste por agora, não sejam curiosos. Pedir isso é pedir para vocês olharem. Não é? É claro, atizei a curiosidade. Como não posso ver? A transgressão é a curiosidade. Mas, de todo modo, eu estou dando esse papel agora para vocês escreverem o verso, para poderem responder o que é sucesso. Virem a folhinha, o que é sucesso para vocês. O que significa sucesso para cada um de vocês. Pode? Nesse primeiro montinho. O Fernando já trouxe o branco. Olha lá. Já. Obrigada. Aí veja quem mais quer papel? Ali. Você precisa de caneta também? Não. Alguém? Todo mundo
equipado para escrever o que é sucesso? Já definiram o que é sucesso para vocês? O que significa sucesso para cada um? Todo mundo pronto? Podemos seguir? Vocês escreveram sucesso relacionado à carreira ou à vida? No que vocês já escreveram. Quantos escreveram relacionados especificamente à carreira? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos escreveram relacionados apenas à vida? 1, 2, 3. E quem fez dos dois? Características dos dois. Ok. O senhor também. Beleza. Ali eu não estava perguntando sucesso de carreira, né? Eu estava perguntando sucesso. Mas isso, a forma de responder essa pergunta já diz das preocupações centrais de vocês, não é? De como é que vocês estão olhando para a vida e para a carreira dentro desse contexto. Bem, sucesso para muita gente, não é? Veja se vocês, daqui do que eu vou colocar, tem a ver com o que vocês colocaram, ou se tem alguma coisa a mais que, ao aparecer, lembre que, não, mas isso eu também dou importância. Aí, acrescenta na sua lista. Para muita gente, o sucesso é suporte da identidade pessoal. Não é? É garantia de benefícios e seguranças de um certo padrão de qualidade de vida. É ocupação dos postos mais altos da hierarquia organizacional, que aí tem a ver perfeitamente com o sucesso carreira. Não é? É reconhecimento social. É tranquilidade psíquica ao alcançar os objetivos. Fique em paz. Ufa, consegui. Não é? Obrigadíssima. Então, assim, conversando sobre carreira, conceitos iniciais. O que é carreira para vocês? Como é que vocês conceituam carreira? Diferença entre carreira, profissão, ocupação. Tem? Não tem? O que significa isso? Carreira como uma projeção, como alcançar um objetivo passo a passo. Como trajetória, você está dizendo? Beleza. Quem mais? Você se sentir motivado para aquilo que você está executando, seja no seu serviço, no seu trabalho, em casa, você planejar a sua carreira de forma que você alcance o sucesso. Ok, mas definição de carreira. Vida profissional de cada um. Vida profissional de cada um. E de profissão? Profissão é a mesma coisa que carreira? Não. Por quê, Anselmo? Está mais ligado a uma formação acadêmica. Aham. A carreira não é uma coisa sequencial. A ocupação é uma coisa mais pontual. Beleza. A gente poderia dizer assim que a minha carreira é o somatório, a trajetória de ocupações que eu me permiti ter ao longo da vida profissional, não é? Com as diversas profissões que eu tiver. Eu posso ter uma, posso ter duas, posso mudar. Quando eu era jovem, falava-se que a gente poderia mudar. Primeiro, quando eu era bem estudante, bem vestibular, aquilo eram as carreiras tradicionais, as profissões tradicionais, e ninguém falava nem em mudança de profissão, era muito raro. Raramente as pessoas falavam disso. Depois, adiante, já se falava, eu com idade profissional média, tipo com 15 anos de formada mais ou menos, o pessoal falava que se mudava de profissão umas 4 vezes mais ou menos. E os estudos de hoje em dia, com o surgimento de novas profissões, algumas delas que a gente nem imaginava naquela época que existiriam, as pessoas estão trocando muito mais rápido e muito mais frequentemente, né, com frequência pequena, e número de vezes, de mudar para complementar formações. Então, nessa casa, no Clube de Engenharia, que é uma casa que cuida de políticas de desenvolvimento do país, porque não há país democrático sem advogados, não há país desenvolvido sem engenharia nacional forte, tá certo? Muitos dos advogados dos engenheiros também são advogados, muitos dos conselheiros colegas, muitos, não é? Outros têm umas trajetórias como a que eu descrevi, a minha, que passa por outros campos, não é? Por gestão, por psi, formação psi, etc. Enfim, então, a gente pode ter uma carreira
não é? Hoje, contemporaneamente, coalhada de ocupações diferentes, associada, inclusive, a profissões diferentes, que podem conviver ou não simultaneamente. Depende da escolha e do desenho que você quer dar para a tua carreira. Essa é a primeira questão. Então, assim, esses autores estudaram e disseram que, basicamente, a gente teve aí 3 tipos de definição de carreira. Uma tradicional, que eram as carreiras realizadas por homens que pertenciam a grupos socialmente hegemônicos, não é? No pré-guerra, não é? A progressão era linear e vertical, quer dizer, para frente e para o alto sempre na organização. Tinha um mundo estável, relativamente estável, não é? Com premissas voltadas para garantias e benefícios. Então, a pessoa entrava numa empresa e saía dela quando ia se aposentar. Eu, pessoalmente, só conheço um engenheiro da minha convivência inicial de recém-formada, que ficou na mesma empresa desde que era estagiário até aposentar. Eu só conheço um. Eu conheço um bocado de gente. Mas essa é a única pessoa que eu conheço. Muitas pessoas, nessa trajetória, para além de... não mudaram de profissão, mas mudaram de emprego, mudaram de estado, mudaram de país, enfim. Bom, teve um período de transição do pós-guerra, depois do ingresso das mulheres no mercado de trabalho, que passou um tempo das pessoas mais especialistas, e aí você tinha poucas profissões, era ser médico, ser engenheiro, ser advogado. Estou pensando em profissional de nível superior, porque a gente está falando para uma plateia no Clube de Engenharia, que, em geral, a maior parte tem nível superior. Tá? E aí já eram profissões desenvolvidas por homens e mulheres, e depois, na década de 80, não é? Você passa a ter homens e mulheres de grupos sociais variados, progressão descontínua, horizontal e vertical. Você começa a ouvir falar no mundo do fim do emprego formal. As pessoas começam a pensar alternativas de ocupação para poder dar conta do exercício profissional, o que ele tiver escolhido, né? A progressão, às vezes, se dá ao lado, não só subindo na escala vertical. Você pode ter progressão tanto quanto técnico, especialista, quanto como gerente, não só nas questões... E num mundo muito instável, não é? E o sucesso aqui, nessa contemporaneidade, em geral, nas pesquisas realizadas por esses autores que eu mencionei, estão relacionados à trajetória pessoal associada à carreira. A variável também tem que conectar o que faço na vida com relação ao mundo em que vivo, passou a ser mais importante do que era na fase anterior tradicional. Bom, nesse contexto, esses autores, o Chanlat, sobretudo, ele diz o seguinte, que os tipos de carreira, vocês estão vendo? Vocês perguntam, estão numa carreira mais tradicional ou numa carreira mais contemporânea? Em termos de carreira, de trajetória de vocês. E essa categoria, essa classificação, não é? Está ligada à escolha de vocês ou vocês estão deixando que o mundo escolha, que a empresa escolha e etc. Isso é para anotar no papelzinho as respostinhas de vocês. Vocês vão anotando essas minhas perguntinhas, as respostas para essas perguntinhas. Bom, você está na sua carreira, você está ocupando espaço na burocracia, não é? O profissional aqui, eu diria, no campo dos especialistas, não é? Ou você está empreendendo, está sendo empreendedor, ou está atuando na área sociopolítica. Olha só o que é que, em geral, não é? Que tipo de recurso o pessoal que está em carreira, em carreira burocrática, usa posição hierárquica para avançar, não é? Esse avanço na posição hierárquica é a questão central para a ascensão, não é? Em geral, atuam em organizações de grande porte, e o limite para eles é o escalão, o número de digamos assim, níveis hierárquicos que eles podem subir. Por exemplo, um dos motivos pelos quais eu fiz migração da minha carreira, da CBTU, lugar onde eu me realizei profissionalmente e aprendi muitíssimo,
não é? Porque lá dentro eu não só trabalhei como... Eu era engenheira cargo-função, né? Engenheiro, que eu odiava no crachá, engenheiro. Eu falei, gente, eu sou engenheira. Enfim. Mas lá eu trabalhei na área de planejamento, na diretoria técnica, trabalhei na diretoria de administração e finanças, trabalhei na área de treinamento. Enfim, eu implementei o primeiro processo de planejamento estratégico, porque a CBTU é uma empresa nacional, atua nas 9 regiões metropolitanas, atuava naquela época. Acho que andaram expandindo outros sistemas de trem, já andei lá olhando, né, os menorzinhos. É uma expansão, mas, ao mesmo tempo, tem o cenário da estadualização, CPTM, exatamente. Eu saí depois disso. Então, assim... Nesse sentido, então, assim, teve um tempo que eu trabalhei em Recife, eu era responsável pelo projeto de estudos da estadualização do trem metropolitano de Recife para absorção pelo Estado do trem. Eu tive uma baita experiência. Eu não posso dizer que lá não era uma organização burocrática, era, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu também lá tive a experiência de ser especialista, porque eu tinha mestrado em transportes e eu era reconhecida como tal. E depois fui treinada como gerente, né? E cheguei a topo de carreira gerencial. Dizem, à época, muito rápido, etc., etc. E eu fiquei lá, assessora nível 1, lá, aquela coisa de adjunta de diretor, para progredir, era começar a atuar na área sociopolítica para ser diretora, que já era cargo político à época, já era depois de 88, não é? Depois da democratização do país, etc. E isso não era o meu objetivo de vida. Podia ser. Não é que eu não tivesse capacidade. De algum modo, eu faço política porque eu sou desta instituição, Clube de Engenharia, e aqui eu exerço a minha cidadania, discutindo as questões políticas do país, sou conselheira eleita, não sou escolhida. Então, a cada 3 anos, eu sou submetida a uma eleição e os meus colegas vêm votar e votam em mim, confiam na minha capacidade de estar aqui representando eles. Então, não é que eu sou contra a política, pelo contrário, eu discuto política, eu fiz Escola Superior de Guerra. Anselmo é meu colega de turma, da turma de 2005, da Escola Superior de Guerra, num curso de altos estudos de estratégias e políticas. Não é? Então, assim, de todo modo, na minha carreira, eu não queria ascender por esse caminho. Então, eu resolvi ir para a universidade, fazer concurso, enfim, e ser professora, fazer pesquisas, tratar de outras questões. Mas foi uma escolha. Nesse sentido, cada um de nós, não é, pode estar misturando as ocupações nessas várias coisas. Agora eu sou empreendedora, montei minha empresa e estou correndo atrás de fazer com que ela funcione, dê certo.